Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o problema de caixa de novo, para poder motivar o problema de desigualdades lineares. E isso leva a um método de restrições ativas, tá? Então é importante essa aula teoricamente, para depois ela virar um método. Então vamos começar com a teoria. Aqui. Ok, então a gente está com esse problema aqui agora. Minimizar a função f de x, sujeito a L menor ou igual a x menor ou igual a u. E aqui eu quero lembrar que a gente já teve a aula sobre a base de problemas com caixa e a gente já teve a aula sobre restrições lineares de igualdade. A gente vai usar as duas informações aqui, tá? Então aqui o que eu quero fazer é relacionar os dois problemas pensando no seguinte. Imagina que você resolve um problema. Tá? Então você está aqui nessa situação, você encontra um minimizador desse, você olha para esse ponto aqui, um pintadinho amarelo. Esse ponto aqui, ele é o x estrela. O que eu quero falar para você é o seguinte, se você soubesse que esse ponto é a solução e olhasse só para as restrições que estão fazendo diferença para esse ponto, o que aconteceria? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é o seguinte, imagina que você está falando que essa dimensão tem que estar entre 1 e 4, e essa outra tem que estar entre 2 e 3. Bom, esse 1 aqui é inútil. E esse 3 aqui também. Localmente, importante lembrar sempre que a gente está trabalhando localmente. Localmente, essa restrição de que a componente, aqui no caso vai ser x1, é maior do que 1, é inútil. Por quê? Porque eu estou na vizinhança do 4. Eu estou no 4. Não preciso saber que é maior que 1. 4 é maior que 1, obviamente. Não preciso disso. Certo? E o fato dele ser menor que 3, o x2 ser menor que 3, né? Sendo que ele é 2, também é inútil. Não preciso saber disso. Então, se eu soubesse dessas restrições, eu poderia pensar no problema de igualdade onde essas restrições estão valendo. E para isso eu vou definir dois conjuntos, os conjuntos de restrições ativas no limitante inferior e no limitante superior. Isso é um A caligráfico, tá? E em matemática a gente às vezes gosta de usar caligráfico para as coisas, por motivos não completamente compreendidos, mas um deles é porque eu já tenho A para outras coisas. Então, eu tenho esses conjuntos. E eu vou definir o conjunto com estrela em cima como sendo o conjunto no ponto de estrela. Tá? Análogo para o AU. No lugar de olhar para aquele problema inicial, a gente vai olhar para o problema de minimizar a minha função com restrições de que o meu xi seja igual ao limite inferior sempre que o meu limite inferior seja o correto, o que está na solução, e o meu limite superior seja o correto quando está na solução. Veja, isso é levemente ridículo. Por quê? Porque se eu soubesse onde ele está na solução, né? Eu teria que saber, para eu saber onde é que ele está na solução, eu precisaria saber qual a solução. E eu não vou saber, em geral, isso daí. Senão não tinha o problema inicial, não tinha necessidade de fazer isso, tá? Então, em geral, é ridículo. Mas a gente está vendo do ponto de vista teórico que isso é importante, tá? Primeira coisa que eu quero lembrar é que esses dois conjuntos são disjuntos. Obviamente, não pode estar no lower bound e no upper bound. Eu não coloquei explicitamente essa hipótese, mas eu vou assumir que o L é estritamente menor que o U. Para muitas coisas pode ser igual, mas enfim, é irrelevante. E não estou assumindo também, não precisa que eles completem todos os elementos. Então eu posso ter gente no LI, gente no UI e gente no meio dos dois estritamente, tá? Bom, se eu sei exatamente onde ele está, então eu não estou mais olhando para aquele problema de cima, eu estou olhando para o problema que tem que valer essas duas restrições ao mesmo tempo. A solução é exatamente esse ponto aqui, certo?
Se eu estou olhando para isso, eu consigo olhar só para a condição de otimalidade de um problema com restrições de igualdade e não para um problema geral. E aí, para isso, eu quero chamar a atenção de qual que vai ser a matriz envolvida nesse processo. Que matriz que está aqui em cima, certo? Isso aqui é um AX igual a B, certo? Quem que é essa matriz? Bom, infelizmente mostrar essa matriz por explícito vai ser meio chato, então o que eu vou falar para você é que você olhe linha a linha para uma matriz. A matriz ela é uma linha A1 transposto X igual a B1. E ela tem M linhas, tá? Igual a BM. Então, vamos olhar para linhas individuais dessa matriz. Então, eu estou olhando para cada um desses XI igual a LI, é uma linha. Então, XI igual a LI é uma linha da forma 0, elemento 1 na posição I. Aqui já está deitada essa linha, então não preciso fazer isso. Eu vou colocar um transposto de novo. Vezes o meu vetor x igual a BI, que nesse caso é o LI. Então eu tenho esse vetor aí, 0,00001,0000. E esse vetor eu tenho um nome para ele. Ele é o vetor canônico do Rn. Ele é o iésimo vetor canônico na ordem. Então ele tem um nome, ele é o vetor EI, tudo bem? Então o vetor EI, ele tem a definição que o elemento J do vetor EI é o delta de Kronecker, que a gente já usou algumas vezes, ou talvez não tenha usado, que ele é 1 se o I for igual a J e 0 caso contrário, tá bom? Então eu posso escrever essa equação aqui como EI transposto X igual a LI. Beleza? Então, quem que é a minha matriz A? Minha matriz A é formada pelas colunas EI. Só que elas não são todas as colunas EI. E1, E2, E3, E4, até N. Por quê? Porque é só das que são ativas, tá? E essa aqui é a dificuldade de escrever a minha matriz A. Minha matriz A ela é formada por colunas. Se você quiser escrever mesmo, você pode imaginar que ela é formada por colunas K1 até EK P, certo? Aqui, inclusive, fica ruim de escrever. Até da maneira que eu escrevi aqui é ruim, ela fica ainda pior de escrever. Eu vou fazer EKL1 até EKLP, depois EKU1 até EKUQ. Certo? Onde eu estou supondo que o meu AL é KL1 até KLP, contido no conjunto de 1 a N. E a mesma coisa para o meu AU. Ok? Não vou escrever, mas você entende que é a mesma ideia. Então, uma maneira péssima de você escrever é essa. A outra maneira é você simplesmente ignorar isso e você saber que você tem o conjunto AL estrela. Tá? E aí, se você tem o conjunto AL estrela, A transposta vezes Y é a combinação das colunas de A transposta, que são exatamente esses vetores EIs. Tá? Então, isso daqui pode ser escrito como uma combinação das colunas, que são exatamente os elementos que estão no AL. Era assim, AL estrela. Esses são os elementos. O I é o I do conjunto, então eu simplifico essa ideia de ter que fazer uma notação péssima. Vezes o elemento YI. Só que aqui eu tenho um problema de, olha, quem são esses elementos YI? Bom, eu vou dizer que eles são os elementos L, correspondente aos que estão no L. E aqui são os elementos correspondentes ao que está no U. Tem um problema aqui que é, qual que é a dimensão do Y? A dimensão do Y não está explícita em lugar nenhum. E esse YL também não está explícito em lugar nenhum, tá bom? A gente vai ignorar isso por enquanto, porque é chatinho de fazer, mas depois ele vai simplificar um monte. Obviamente vai complicar outras coisas, mas vai simplificar pelo menos a escrita disso um monte. E a ideia é que
Então, o que você tem da condição de otimalidade de primeira ordem é que o gradiente da minha função, no ponto ótimo, ele satisfaz essa equação aqui para valores, não preciso falar de vetores, mas para valores YLI e YUI. Ok? Igual a zero. Satisfaz isso. Beleza? Então a nossa condição de otimalidade se reduz a isso. Isso é bastante informativo, isso quer dizer que a gente pode olhar só para as restrições que estiverem ativas no local. Mas isso é suficiente para a gente ficar satisfeito? Porque assim, obviamente são condições necessárias, então elas não vão ser suficientes para definir se o ponto é minimizador local ou não. Mas elas são equivalentes ao que eu tinha antes? Eu estou fazendo o mesmo tipo de trabalho? É melhor, pior ou igual? E isso daqui é pior, por quê? Esse estrela que eu coloquei, eu falei, ele é o ótimo. Mas e se ele não fosse? E se eu tivesse escolhido, no lugar de escolher esse ponto ótimo aqui embaixo, eu tivesse escolhido esse ponto aqui em cima? Essas equações que eu escrevi aí em cima iam ser satisfeitas também. Ah, mas como que você sabe que iam ser satisfeitas? Porque eu não sei YL nem YU. São duas, eu estou em duas variáveis, tá? Então, são duas incógnitas que eu não sei. E eu tenho duas equações. Então, o x está fixo, eu escolhi YL e YU e resolvi o problema. Não tem mais conta nenhuma para fazer. É só calcular o gradiente. Independente do que for o gradiente, eu consigo resolver esse sistema. É um sistema linear, simples, sempre vai ter solução. Então, o ponto amarelo e o ponto vermelho, do ponto de vista dessa condição de otimalidade, são iguais. Mas e se eu tivesse com o meu gradiente de verdade e olhasse para o valor de função nele? Imagina que ele está crescendo aqui, certo? Então, o mínimo é aqui de fato. Eu continuo crescendo, crescendo, e aí eu chego aqui, que é o máximo. Como é que está o meu gradiente nesse ponto? Vamos de verde. Meu gradiente está crescendo para cá. Certo? Então, se o meu gradiente está crescendo para cá e eu faço essa conta, vamos simplificar e vamos usar número aqui. Imagina que aqui é um gradiente menos 1, ele está indo para trás, e 1. Tá? Então, menos 1, 1. Transposto. E supõe que ele também é igual aqui. É o mesmo gradiente porque está simples. Menos 1, 1. Ok? Transposto. Esse gradiente menos 1 ele está apontando para lá. Na hora que eu vou olhar essas restrições aqui, eu tenho aqui no meu x1 e aqui... Não preciso ter aqui embaixo. Deixa eu colocar assim. x1, x2. Eu vou ter, no caso 1, que é o caso amarelo, vamos colocar inclusive de amarelo. Desculpa os daltônicos, tá? Fica limitado, é o que eu consigo fazer aqui agora. No caso 1, o meu x1 está limitado no superior e o meu x2 está limitado no inferior. Então eu tenho aqui o x1 igual a o 1 e o x2 igual a L1. Beleza? Então eu vou ter para os L's E2 vezes um certo valor Y2 mais E1 vezes um valor YU. Beleza? Eu consigo reaproveitar os índices, então não tenho muita preocupação com isso. Mas mesmo assim eu vou deixar os L e U's ali. Isso quer dizer que eu tenho menos 1 mais Y2 mais Y1 igual a 0. E 1 mais Y... Ah, eu fiz tudo errado aqui, porque aqui é 0. E Y2 igual a 0. Ou seja, o meu Y1 é menos 1 e o meu Y2 é 1. Fiz, escolhi, resolvi. E se eu fizer para o meu ponto vermelho, eu vou ter menos 1, 1, que é o mesmo vetor gradiente, porque eu fingi que era. Você pode imaginar que a sua função objetiva é linear. Nesse caso, obviamente, o desenho não é linear, mas para o caso linear funciona, inclusive.
E você vai ter o x1 no limitante inferior e o x2 no limitante superior. Ah, vai mudar? Vai mudar. Mas vai mudar como? Eu tô com eu tô com menos 1 mais y1l igual a 0 e 1 mais y2u igual a 0. Então aqui fica 1, aqui menos 1. Eu tenho o oposto das pessoas, né? Se você olhar aqui, eu tinha 1L, agora eu tenho 2L, mas os dois são 1, e eu tenho 2U, e ali eu tenho 1U, os dois são menos 1. Ok? Aqui eu me perdi levemente, que eu fiz a conta errada, que é menos 1, e aí vai ter mais y1u, e aí o menos 1 passa para o outro lado, é mais 1 e menos 1. Agora, sim. Tudo bem? Por isso que é bom fazer as contas. Então, se você olhar, eles são as mesmas pessoas. Um é 1, outro é menos 1. Tem um lower e um upper. Um é positivo, outro é negativo. Um é o 1, o outro é o 2. Tá? As duas situações, mas eles têm alguns sinais diferentes em relação a quem é quem. Só que os casos são completamente diferentes. Por quê? Porque se eu estou andando na direção do menos o gradiente, certo? Se eu for olhar para outra condição de otimalidade, que vai ser mais interessante, a minha outra condição de otimalidade, ela pega a direção de menos o gradiente, projeta de volta, que cai exatamente nesse ponto, e vê se o ponto azul e o amarelo são iguais, e ele vai falar sim, é otimalidade. Só que se eu pego esse daqui e eu jogo para trás, ele vai projetar para dentro do conjunto. E mesmo que ele não projetasse exatamente para dentro e batesse fora, ele não ia projetar para o mesmo ponto. Por quê? Porque naquele ponto lá, a direção de menos gradiente ela é factível. Inclusive, a gente viu essa conta lá numa dos pontos em conjunto projetáveis convexos. É uma direção factível, aquela direção de projetado menos x lá, x menos t gradiente menos x, se ele não for um ponto de otimalidade. Então, essa condição que eu coloquei é mais fraca do que a que eu tenho. Ela não funciona. Mas a gente pode olhar para essa condição que eu tinha antes e ver se eu consigo melhorar a minha restrição. Tá? A minha quase condição de otimalidade que eu tinha aqui. Certo? Essa condição aqui, que é a que eu vi com conta de verdade, que eu não preciso fazer projeção, ela é interessante, mas ela é insuficiente. Vamos colar ela aqui. Eu tenho ela. Certo? Então aqui é das restrições. Opa! Aqui são das restrições ativas. Mas, além disso, eu sei que quando eu pego o meu ponto ótimo, ando na direção de menos o gradiente e projeto, ele tem que dar x estrela de projeção. Certo? A condição de otimalidade de projeção. Agora eu posso analisar cada uma dessas pessoas. Beleza? E eu tenho 3 situações para analisar. A situação 1 é quando xi é o próprio li, que é o caso de baixo. Quando xi é li, eu tenho naquela pessoa aqui um gi, que é o gradiente. Lembrando que isso aqui é o g, tá? É o mesmo g que esse aqui. Eu tenho a linha gi. Eu tenho a linha do primeiro somatório, que são somatórios das restrições que estão no lower bound, que estão no limitante inferior. Então eu tenho um yi aqui do L, e eu não tenho yi do U, isso aqui é 0. Por outro lado, deste vermelho, eu tenho que a projeção de x estrela menos g na iésima coordenada é li. Mas quem que é a projeção de x estrela menos g na coordenada i? Ele vai ser você olhar para o x estrela e você vai dizer, enfim, vai ser cada uma daquelas coisas. Para ser igual a i, eu não quero escrever todos aqueles 3, mas enfim, é o clamp que vai jogar ele para o lugar certo. Mas para ele ser igual ao i, certo? Eu estou falando da projeção no intervalo li-ui do valor xi estrela menos gi.
Isso tem que ser igual a LI. E esse x estrela é o próprio LI, que a gente escreveu aqui na hipótese à esquerda. Inclusive, faltou escrever estrela. Para isso ser verdade, certo? Para esse P, essa projeção de LI menos GI ser igual a LI, o meu GI ele não pode ser negativo. Se ele fosse negativo, ia ser menos GI, ele ia para frente. Pensa no L igual a 0, certo? Se eu estou fazendo 0 mais 1 e eu projeto, ele vai ser maior que 1, porque eu estou entrando no conjunto, certo? Pode ser que ele seja 0.2, porque o meu U é 0.2, pode ser. Mas na pior das hipóteses, ele pode ser bastante maior do que o 0, que é o LI. Então não posso ter um menos GI positivo, ou seja, o GI não pode ser negativo. Isso implica que o GI é menor ou igual a 0. Agora eu tenho uma informação a mais. Eu tenho uma informação de que o meu YIL, que é o menos GI, ele tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Só confirmar que eu não estou fazendo porcaria. Eu escrevi inclusive todo o contrário, né? Eu falei toda a argumentação, eu escrevo sempre o contrário. Ele tem que ser maior ou igual a 0, para que quando você faça menos ele vá para menos, e aí ele vai para dentro. E aqui é menor ou igual a 0. Beleza? É bom sempre desenhar. Ok? Então, o meu menos GI não pode ser positivo, porque senão ele vai estar indo para frente. Então, ele tem que ser negativo, quer dizer que o GI tem que ser positivo. Que difícil. Então, eu sei que o YIL tem que ser menos GI, isso ali é bastante importante. A gente pode olhar para o segundo caso aqui agora, que é o XI estrela igual a UI. E de maneira similar, eu não vou fazer as cores agora, eu tenho GI mais YIU, mesmos motivos. E eu tenho a projeção no intervalo LI-UI de LI menos, desculpa, agora é um I, UI menos GI igual a UI. E aí, para isso daqui funcionar, eu preciso que o meu GI seja menor ou igual a 0. É tudo análogo, eu só fui para cima e estou olhando para baixo. Isso daqui implica que o meu YIU seja menos GI e seja maior ou igual a 0. Então, e só para finalizar, mas isso aqui não vai acrescentar nada. Se ele estiver estritamente no meio, o que quer dizer? O mais está querendo dizer que GI é 0. E o X quer dizer que a projeção do LI XUI num ponto XI menos GI tem que ser o próprio GI, próprio XI. Só que se eu estou estritamente no meio, qualquer quantidade epsilon que eu andar para a esquerda ou para a direita vai me tirar do ponto. Então o GI tem que ser estritamente 0. Então os dois são equivalentes se eu estou num ponto que não tem restrição ativa, ou uma coordenada que não tem restrição ativa. O que acrescenta aqui são essas duas pessoas. Essas duas pessoas aqui, eu vou marcar de cortanos, elas são extremamente importantes. Eu estou falando que para ser equivalente, além da restrição que eu coloquei, que é a condição de otimalidade das restrições de igualdade, eu preciso que esses y's, que correspondem aos multiplicadores, do lower bound sejam negativos e do upper bound sejam positivos. E agora a gente pode olhar lá em cima. Aqui. Eu preciso que isso daqui seja negativo, esse aqui seja positivo. E eles são. Esse aqui, que é o L, eu preciso que seja negativo. Não é. Isso aqui eu preciso que seja positivo. Não é. Ou 0, tá? O 0. Todos os casos que eu não falei. Então, o caso amarelo satisfaz e o caso vermelho não satisfaz. E eu deixo como exercício você olhar para todos os casos que eu tenho ali e você olhar os 4 cantos e você vê que os 4 cantos vão ter esse mesmo problema. Um deles vai satisfazer e outro não. Ok? Eu vou ter um caso que satisfaz e um outro caso que não satisfaz. E, obviamente, a gente tem os casos que eu não coloquei. Imagina que eu tenha, em vez de ter esse plano, eu estava num cubo o tempo inteiro. E eu estava exatamente no meio do cubo, e aí por isso eu ignorei as faces externas.
E aí eu tenho um x3 que está entre L3 e U3. E você vai ver que a conta que eu fiz toda até agora dá exatamente a mesma coisa. Com a diferença que eu não coloquei um valor extra para o gradiente. E teria que ser 0. Ok? Então eu vou reescrever, mais uma vez, a condição de otimalidade. Condição de otimalidade desse problema é se x estrela é minimizador local de fc1 em ômega igual a x tal que L é menor ou igual a x menor ou igual a U, então existem y e L's e y e U's tais que o gradiente da f, e eu vou melhorar um pouquinho isso daqui antes de finalizar, mais um somatório de I no conjunto das restrições ativas para esse y e L, mais um somatório de I no conjunto das restrições ativas desse EI U seja 0 e y e L seja menor ou igual a 0, y e U seja maior ou igual a 0. E agora sim, essa é uma condição de otimalidade de primeira ordem, equivalente à condição de otimalidade que a gente tinha de projeção, com multiplicadores de Lagrange, e a gente só tem que levar em conta esses sinais aí, e é mais interessante. Vamos fazer algumas melhorias. A primeira melhoria é a seguinte: não tem motivo, como eu falei, do o y estar num lugar ou estar em outro. Então, por convenção, a gente vai colocar um menos aqui. E aí eu consigo juntar as duas pessoas em maior ou igual. Ok? Por quê? Tem um motivo aí, mas por enquanto, só porque eu quis. Beleza? Tá todo mundo do mesmo lado e eles são maiores ou iguais. Note que isso quer dizer que a minha restrição equivale a falar que quando eu digo que x é menor ou igual a u, a minha restrição é com um multiplicador maior ou igual a 0. E aí eu estou essencialmente deixando todo mundo do mesmo lado, eu inverto a desigualdade. Quem era maior, um era menor ou igual a u, o multiplicador é maior ou igual a 0. Tá bom? É uma maneira de você tentar lembrar quem é quem. Se você mudar as coisas de lugar, se você olhar no livro, está tudo diferente, mas são todos equivalentes. Okay? Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu quero trazer atenção é a seguinte. Isso que eu fiz não tem necessidade de eu fazer só as restrições ativas. Então aqui tem uma coisa a mais, tem um extra, um ponto a mais. Vou colocar um parte 2. Que é o seguinte: o que eu preciso? Eu preciso que o meu somatório só ande nas restrições ativas. E esse y ser um pedaço de um vetor é estranho, não faz sentido. Mas eu posso definir um YL pertencente ao Rn, tal que o YLI seja igual a 0 se o meu XI é estritamente maior que LI. E a mesma coisa para o YU. Se o meu XI for estritamente menor que U. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: eu vou expandir o meu Y. Eu tenho Y que ele é importante para as componentes ativas. Eu vou expandir meu Y para ele estar todas as componentes, não só as ativas. E eu vou olhar para cada uma delas e vou falar assim: olha, se por algum acaso eu estiver num ponto XI que não é ativo, ele é 0. E aí eu vou estar multiplicando por 0 no somatório. E essa conta vira o quê? Ela vira, e eu vou afastar, a hessiana não, o gradiente, menos um somatório de todos os pontos, EI, Y e L, mais um somatório em todos os pontos de EI, Y e U. Beleza? Só que,
Se eu estou somando todos os pontos, eu estou fazendo menos y1, menos y2, menos y3 em cada uma das componentes. Isso é exatamente o próprio YL. E a mesma coisa para o YU. Então não preciso fazer os somatórios termo a termo. E simplifica muito mais a notação. Obviamente eu vou juntar aqui. Eu estou dizendo que ele fica mais YU igual a 0. Eu preciso ainda, claro, que o meu YL e o meu YU sejam maiores ou iguais a 0. E eu preciso informar de alguma maneira que o meu produto continua dentro, valendo a propriedade que o YI é 0. Então, obviamente, eu poderia escrever que o YI é exatamente o que eu escrevi aqui em cima, que o YIL é 0 se o x é maior que L. Mas, como bom matemático que sou, eu gosto de contas e não de números, tá? De texto, digamos assim. Apesar de não ser texto, para matemático isso é texto. De uma maneira mais simples, talvez um pouco mais compreensiva. Quando eu escrevo y igual a 0 se x é maior que L, é um condicional, eu não consigo fazer conta com isso. Mas eu posso escrever de uma maneira que eu posso fazer conta. E a conta é a seguinte. Eu pego o meu y e L e eu multiplico por x i menos L e isso tem que ser 0. Ok? Então, se o meu xi for igual a L, essa condição é satisfeita, o meu y e L ele pode ser estritamente positivo. Se meu xi for estritamente maior que L, o meu y i obrigatoriamente tem que ser 0 para isso ser satisfeito. Então isso daqui é uma restrição que força que um dos dois seja 0 ao menos. É um produto, claro, vocês conhecem produtos. E você sabe que se o produto é 0, um dos dois termos tem que ser 0. Essas são restrições chamadas de restrições de complementaridade. Absurdamente importante essas restrições. Complementaridade. Complementaridade. É gigante essa palavra. Ok? Então, essas são, só isso, são as minhas condições de otimalidade agora do problema com caixa. Beleza? São as condições muito conhecidas. E a gente pode simplificar se eu estiver numa situação mais simples, se for só minimizar a função f de x sujeito a x maior ou igual a 0. E eu vou ter simplesmente que o gradiente da f de x menos 1y é 0. Que o x e o y são ambos maiores ou iguais a 0 e que x e y é 0. Tá? Dessa maneira, isso aqui é um vezes, é mais simples de você visualizar. E é assim que ela aparece na teoria. Aqui em cima é a maneira de verdade. Tá? Se você vai implementar o algoritmo, você precisa saber disso daqui. Se vai fazer uma teoria para problemas com caixa, você precisa saber disso daqui. Mas quando você vai descrever seu algoritmo em termos gerais, você faz com essa daqui. Você vai fazer slides, em geral isso aqui é suficiente. Beleza? Programação linear, você tem x maior ou igual a 0. Por quê? Porque você quer escrever a teoria facinha. Como é que ela é na vida real? Na vida real é assim. Okay? Na vida real você não vai fazer todo mundo virar maior ou igual a 0, porque seria, sei lá, vai gastar centenas de milhares de dólares porque o matemático falou que prefere quando é tudo maior ou igual a 0. Não, vai estar numa caixa. Okay? E você que tem que se virar para fazer a continha certa. Essa é a versão simplificada, no entanto. E aí, eu só quero chamar a atenção a mais uma coisa, que é que isso daqui, que são as restrições de complementaridade, podem ser escritas de outra maneira. E a outra maneira é você escrever x maiúsculo vezes y minúsculo igual a 0, ou x maiúsculo vezes y maiúsculo igual a 0, ou ainda x maiúsculo vezes y vezes um vetor e igual a 0. Esse vetor e é o vetor de uns, tá? E aí você escrevendo dessa maneira, você não precisa escrever esse vetor inteiro. Todas essas maneiras você pode escrever que são equivalentes a esta única equação. E existe uma outra maneira de você escrever, onde você usa essa informação para você transformar essa equação em
x transposto y igual a 0. Essa daqui é uma que traz confusão muitas vezes no início da carreira do matemático, que é, vou pegar x transposto y igual a 0. Ele vira uma equação só, é muito mais fácil. Você não pode usar ela em geral assim. Tá? Você precisa do x e o y maiores ou iguais a 0. Tá? Então você não vai usar ela assim normalmente. Você precisa usar alguma coisa tipo esse x vezes y igual a 0. Mas ela simplifica a maneira de escrever, que você não precisa dizer onde é que o i tá. O índice i eu não escrevi, que ele está de 1 a n. Por que eu não escrevi? Porque eu sou preguiçoso. Só por isso. Tá? Se eu estivesse escrevendo um livro, eu não podia deixar isso passar. Se estivesse no artigo, eu não podia deixar isso passar. Mas eu estou aqui falando para você, você deixa. Entendeu? Então é uma maneira de escrever que aparece volta e meia. Quando que isso é útil? Isso é útil em algumas horas para fazer conta. Tá? Então em algumas situações isso aparece. Ok? Beleza. O básico da ideia é essa. Tudo bem? Você tinha restrições de caixa, que elas são projetáveis e são fáceis de você projetar, então é interessante ficar ali. Mas se você quer multiplicadores de Lagrange, você pode ter e você transforma um problema num problema com restrições de caixa. E isso daí quer dizer que eu tenho uma outra estratégia para resolver problemas, que é o método de restrições ativas, tá? E a gente vai fazer o método de restrições ativas daqui a pouquinho. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. A aula de hoje foi para poder relacionar o problema com restrições de caixa com o problema de restrições lineares. A gente viu uma nova condição de otimalidade, problema de restrições de caixa. E a partir dessa otimalidade, a gente vai fazer o método de restrições ativas. E esse método é importante porque ele é o método simplex de programação linear, ok? Quase isso, eu estou exagerando para você ficar interessado e dar like no canal, se inscrever, compartilhar e apertar o sininho para receber notificações, ok? É isso, até a próxima e tchau!